Pessoal, vocês já perceberam que nesse mundo, nesse sistema, só os mais pilantra se sobressaem, só os mais safados, só aqueles sem escrúpulos mesmo, sabe? Que não joga o jogo segundo as próprias regras que eles criaram, sabe? Só aqueles que burlam as regras sobressaem nessa porcaria aqui. Se você for um cara que faz tudo certo, não passa em cima de ninguém, não, sabe? Começando de pequenas coisas mesmo, sabe? Ou serviço, ou lugar que tem gente que gosta de um pisar em cima do outro, usar os outros de escada, já percebeu? Aquele que faz uma fofoquinha, uma mentirinha, uma intriguinha aqui, começa a delatar os outros. Se você não é esse tipo de gente, dificilmente você vai sobressair, tá ligado? Pode ver que geralmente quem sobressai é os pilantras. Se você pegar uma empresa grande aí, você vai ver que geralmente o cara que mais tem regalia é aquele mais vagabundo. É aquele mais pilantra, mano. Aquele mais fofoqueiro, aquele mais que lambe os ovos dos outros, sabe? E geralmente aquele que é certinho, que trabalha bem pra caramba, sabe? Que vale uns 3, 4 caras na firma. Aquele cara ali só se fode. Não tem valor nenhum. Eles recompensam esse cara dando mais trabalho a eles, tá ligado? Enquanto o vagabundo andarilha de um lado pro outro dentro da empresa e não acontece nada. Tipo, ninguém reclama, ninguém fala nada, tá ligado? É o que, se tiver uma intriga com alguém, ele ainda sai ganhando. Familiarizou com essa reflexão? Já passei em várias empresas grandes, mano. Eu sei que esse padrão se repete. Esse sistema, o mundo já é do maligno, né, mano? Como tá escrito na escritura, né? Esse sistema de recompensa os pilantras, mano, os safados. Pode ver aí, até na política aí, ó. Os caras tudo pilantra, tudo safado, tudo ladrão. Se dando bem pra caramba, ganhando dinheiro pra caramba, comprando mansão, sabe? Ganhando tudo do bom e do melhor com o nosso dinheiro suado, sabe? Enquanto o pobre só se ferra, só se lasca, imposto pra caramba em cima da gente. Se a gente tenta fugir de uma moto, compra uma bike motorizada, eles taxam a bike, daqui a pouco vão taxar a bicicleta normal, vão taxar até a gente andar a pé, se for preciso, sabe? Você vê que geralmente essas pessoas podres, sujas, sabe, mano? Aquelas mais sujas, mano. Aquelas que no particular são pedófilos, são lixos, sabe? São escoras, são ladrões, são, sabe, assassinos, etc. Esses daí tem uma boa vida, mano, uma vida confortável. Sabe aquela história lá do karma, tá ligado? Ah, mas o karma vai fazer você pagar. É mentira, mano. Geralmente aqui eles gozam do melhor, tá ligado? Desfrutam do melhor, mano. E aqueles que não querem fazer parte desse jogo sujo, de fazer os outros de escada, sabe? Só se importa de ficar tranquilo no seu canto, não quer pisar em ninguém, ficar longe desses negócios. Esses daí são os pisados, mano. São os marginalizados, sabe? Tirado como otários, sabe? Porque geralmente essas pessoas não costumam ter muito. Justamente porque tudo que elas querem ter é com o suor delas mesmo, com a honestidade delas. E geralmente essa conquista é mais difícil, é mais árdua. Num mundo, num sistema onde que geralmente são recompensados financeiramente e etc. Aqueles que agem errado, como eu disse anteriormente, né? Então, não sei vocês, mas em mim gera um desgosto de pertencer a esse sistema, sabe? Porque, porra, se eu vejo que é feito pra dar errado, se é feito pra poder me fazer corromper, me fazer agir como eles, e eu não quero isso, por que eu vou ficar nesse sistema, tá ligado? Um sistema de vantagens, essa é a verdade. Todo mundo querendo tirar vantagem de todo mundo.
Você pode ver até os relacionamentos atuais, mano, é só vantagens. Eles não querem saber de compromisso, amor, etc, lealdade, companheirismo, nada disso. São questões monetárias, financeiras, só. Tipo, o que você tem pra me agregar? Eu sou cara. Eu gasto tantos mil por mês em beleza, etc e tal. Bem que tu olhe no chassi dessas pessoas que falam isso aí, não bate com o que elas falam que gasta não, tá ligado? Mas é outro assunto isso daí. Mas pra tu ver, esse mundo quer justamente, eu percebo isso, tipo, pra mim, a minha visão é que esse mundo ele quer corromper a moralidade, a dignidade, a honra dessas pessoas que têm essas purezas dentro delas, sabe? Tipo, lealdade, moral, ética. Esse mundo é feito pra corromper todos eles, sabe? Pra todo mundo ser igual no nível mais baixo, moralmente falando. É isso que eu vejo. Porque a força que opera nessa bosta aí é justamente a mais suja. E é como se eles não quisessem ser sujos sozinhos, tem que todo mundo ser igual, sabe? E por isso que eu entendo que tem pessoas que vivem um jogo diferente, tá ligado? Que vai fazer um mochilão, que eu acho muito interessante. Que vai viver como um hippie, sabe? Tem aqueles que vivem até como eremita. Eu acho que essas pessoas que têm culhão pra fazer isso são as geralmente, há exceções à regra em tudo, né? Mas geralmente são as mais honestas, as mais limpas, sabe? As que têm espiritualidade mais elevada. Porque tem que ter muito culhão pra fazer isso, mano. Pra sair do sistema, sabe? Tem que ter muito culhão pra dizer não a tudo isso aqui, sabe? A todo o conforto que o sistema pode prover, sabe? E prover sim. Mas é um falso, né? É falso conforto. Eles te dão esse conforto em troca de controle total e absoluto. Cansado, subir, né? Eles colocam uma falta de liberdade nas pessoas, sabe? Em troca de mercadorias, da qual eu não quero participar, porque eu sou um cara muito livre, mano. Eu não conseguiria tancar uma realidade a qual eu fosse um escravo 100%, que eu não conseguisse fazer coisas simples, sabe? Que nem cidade grande, mano. Cidade grande você não pode fazer nada sem que outro delete você. Relate o que você tá fazendo, cuidando da sua vida, sabe? Que caguete você para as autoridades, etc e tal, por mais que você esteja fazendo uma coisa simples. Por exemplo, tente dar um tiro de espingarda de chumbinho, mano, dentro da sua casa na cidade pra você ver. É uma encheção de saco do caramba, sabe? É gente olhando que hora você tá chegando, que hora você tá saindo. E eu não gosto disso, mano. Eu gosto de privacidade 100%. Eu gosto de solitude, mano. Eu gosto de andar sozinho, de falar sozinho, sabe? Gosto de conversar comigo mesmo em voz alta. Eu gosto de ver esse sol aí, ó, rachando. Gosto das dificuldades que o mundo real me proporciona, sabe? Que nem agora andar na subida aí carregando a bicicleta aí no sol do cacete. Isso aí me faz sentir vivo, sabe? Eu prefiro abrir mão de tudo, cara. Financeiramente falando. Pra ter essa vida simples assim e não pisar em ninguém, tá ligado? Em vários lugares que eu passei, eu vi esse mesmo jogo. Esse jogo que eu tinha que jogar sujo pra poder ter alguma coisa, sabe? E eu sempre me recusei. Claro que tem horas que você tonteia, sabe? Você fala, porra, mano, não aguento mais, sabe? Jogar limpo e só me ferrar, sabe? Mas tem pessoas, mano, que não nasceram pra isso. Que não nasceu pra jogar sujo. E às vezes, porventura, ela pode até tentar, mas vai dar errado. Porque ela não nasceu pra isso, tá ligado?
E, cara, pra onde a gente tá caminhando, tá ligado? Pra onde o mundo tá indo, pra onde esse sistema tá levando a gente. Aonde que, por mais que tenha um monte de pessoas rodeadas, eles são sozinhos, sabe? É individualista, é cada um por si. Só em busca de bens, da próxima compra, do novo cargo. Mas todo mundo vazio, porra. Todo mundo vazio de consciência, vazio de espírito, sabe? Tristes, amargurados, depressivos, usando cada vez mais droga, tá ligado? Se sujando cada vez mais em vários âmbitos. Eu não quero isso, tá ligado? Eu, sei lá, cara, eu acho que eu queria somente uma cabana no meio de uma montanha, sabe? Onde eu tivesse que plantar, colher meu alimento, criar meus bichos, sabe? Sem intromissão de ninguém, sem porra de vizinho pra me encher o caralho do saco, sabe? Não, se for pra mim ter gente ruim por perto, gente falsa, gente pilantra, eu não quero, mano. Eu prefiro ficar sozinho do que ter esse monte de gente em volta e todos são uns pilantras, uns safados que você tem que tomar cuidado com o que você fala, sabe? Com o que você faz, com o que você... Porra... Um sistema sujo, imundo, perigoso, porque todos os males que eu vi, que eu vivenciei, foram pessoas fazendo com pessoas, mano. Eu já tive experiência no meio do mato, etc. Já vi muita cobra, vi muito bicho, tá ligado? E nenhum deles fez mal a mim, sabe? Como pessoas fizeram. Eu não tô falando que o ser humano é a desgraça do mundo, não. Não todos. Mas a maioria esmagadora, sim. Sabe? Então, mano, eu acho que cada um tem um chamado dentro de si. E a gente tem que procurar descobrir o que é nosso. Na verdade, a gente sabe sim, desde criança você tem um chamado dentro de você, você sabe o que você tem que fazer ou não, a vontade que você tem, o jeito de viver que você quer. Você tem isso dentro de si, você só esconde isso, só burla isso, fazendo outras coisas que os outros querem, ou então que você acha que tem que fazer porque todo mundo faz, que o sistema manda. Mas dentro de você, você sabe, você tem uma chaminha lá que o Eterno colocou dentro de você pra você seguir. É aquilo que você quer de verdade, só que você não faz, tá ligado? E se você tá aqui vendo esse vídeo, já mostra que é verdade, tá ligado? Primeiro que eu parto do princípio de que não aparece nada pra ninguém sem que o universo queira que você veja isso. Por exemplo, esse vídeo. Se você tá vendo esse vídeo de algum modo, é porque o todo quis que você visse. Sabe? Às vezes a ideia bate, às vezes faltava um encorajamento, uma palavra que seria compatível com a sua. E se chegou até você é por causa disso. Sabe? Se chegou até você, você entendeu também, né? Porque o algoritmo pode mandar pra qualquer um, né? E sempre vai ter um retardado que não vai entender e ainda vai falar bosta. Mas se você parou pra ver isso, cara, é porque você de alguma forma se sente como eu me sinto, incompreendido, sabe? Sugado, menosprezado pelo sistema, pela essa força que rege esse sistema e que não quer fazer parte disso. Se sente bem, se sente livre, se sente feliz, não fazendo o que eles querem que a gente faça, sabe? Então, eu acho que você tem que dar mais ouvido para sua voz interior. Isso serve para cada um, sabe? E fazer o que você quer, porque a vida é sua, mano. A vida é sua, você só tem essa para gastar. Então gaste com sabedoria, sabe? E se você acha que não vale a pena jogar esse jogo sujo, não jogue, cara. Não faça isso como todo mundo. Não venda sua alma, não se corrompa por conta de bens materiais, por causa de cargos, por causa de status, de amizade, de porra nenhuma, sabe? Ainda que isso custe a solidão, mano.
sabe? É como fala na filosofia, né? Morrerei incompreendido, mas fiel a mim. Morra fiel a você mesmo, mano. Não deixe ninguém corromper você, não. É como diz no filme da Cruzada, né? Quando você chegar ao todo, um rei pode influenciar na opinião de um homem. Mas quando você estiver de frente com o Eterno, você não vai poder falar, eu fiz isso por causa que o rei me pediu, ou eu fiz isso por causa que a minha mãe pediu. Não será o suficiente, mano. Você tem sua alma, você tem sua consciência. E quando você chegar no Eterno, de frente com ele, de frente com o todo, sei lá como vai ser daqui pra frente, quando tiver a vida após morte, se é que tiver, que vai ter, tu não vai poder falar que você fez A ou deixou de fazer por conta de alguém, tá ligado? Tu vai ter que arcar com as suas consciências, as suas responsabilidades e com a falta dela, tá ligado? Então, não se corrompa, mano. Não se deixe corromper. Viva do jeito que você quer, não que os outros queiram que você viva, sabe? E isso serve pra vocês, meus filhos, quando vocês crescerem, sabe? Você não deve sua vida a mim, ninguém deve, nem a sua mãe, nem a ninguém, tá ligado? Você é um ser individual e que deve viver segundo a sua consciência. Não mais é isso.